E aí, gurizada, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre samurais, ronin e ninjas. Primeiro eu quero lembrar de agradecer a todo mundo que visualizou o primeiro vídeo do canal, que deu sugestões já para esse segundo vídeo. Agradeço muito a vocês e vamos para o segundo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre samurai, ronin e ninjas. Basicamente eu vou explicar a diferença entre esses guerreiros distintos e um pouco da história deles também. E a gente vai começar falando sobre a casta samurai, os grandes guerreiros japoneses. E no princípio, no caso, no início da era samurai, quando surgiram os samurais, eles eram um tipo de milícia, eles eram soldados, né, eles eram guardiões também imperiais, e qualquer pessoa podia ser um samurai, apenas teria que treinar as técnicas militares, e quando estivesse pronto, bastava que o senhor feudal contratasse ele, né, para ser o seu guarda pessoal, né. Era uma guarda de elite, né, no caso, um pouco mais aprimorada do que os simples camponeses, né, no caso. Conforme foi passando o tempo, eles foram tendo mais obrigações, eles foram tendo mais importância, né, dentro da cultura militar do Japão. E na era Tokugawa só é que eles foram alçados a uma alta classe social, a mais alta classe social. E a partir daí já não era mais possível qualquer pessoa ser um samurai. Apenas filhos de samurais poderiam ser samurais, e isso era passado de pai para filho, como se fosse um título de nobreza, né? E uma curiosidade da época era que os samurais apenas tinham sobrenomes, né, como se para mostrar o seu status. Isso foi muito interessante. Posteriormente, todas as pessoas começaram a ter sobrenomes também, mas no início quem tinha apenas eram os samurais. Eles seguiam o Bushido, que é um código onde a honra, a lealdade e a coragem era muito valorizada, eram os pilares desse código, né? E eles eram baseados em princípios do budismo, do shintoísmo e do confucionismo. Eles seguiam esse código, passaram a usar armaduras, né? Uma armadura que era feita de metal, tinha pintado tudo direitinho. Ela era presa, essas partes de metal, com cordas que eram feitas ou de couro ou de seda, né? Que eram um pouco mais resistentes ao corte da espada. Por falar em espada, eles usavam duas espadas, né? A primeira era a katana, que era a espada principal do samurai, a mais conhecida espada do samurai, né? Que ela era recurva, né? Tinha um corte só de um lado, uma espada comprida, né? E a segunda arma, a segunda espada era uma wakizashi, que era uma espada igual a katana, mas era menor, e geralmente ela era usada em espaços fechados, né, onde de repente a katana não teria tanta eficiência, ou até às vezes utilizada como uma segunda arma. As duas, né, uma em cada mão, como proteção, como defesa, mas não era uma prática muito comum dos samurais. Um samurai que usou muito bem isso foi Miyamoto Musashi, que foi apenas o maior samurai do Japão. Ele era o melhor guerreiro com duas espadas, ele era esplêndido com as duas espadas. Ele também era um mestre usando a espada normal. Ele teve bastante duelos durante a vida dele, ganhou praticamente todos os duelos. Ele escreveu as técnicas de luta dele num livro chamado O Livro dos Cinco Anéis, onde ele conta, né, todas as técnicas que ele tinha para utilizar a ação da espada.
Ele teve também a sua vida contada em livros, em filmes e nos mangás, né? Sendo que um mangá talvez que tenha maior repercussão e teve maior sucesso foi um mangá chamado Musashi, né? E ele virou uma lenda no Japão. Mas conforme foram passando os anos, foram se sucedendo os shoguns, que eram os imperadores japoneses, os samurais acabaram perdendo um pouco da importância e da influência que eles tinham dentro do sistema japonês, né? Dentro da cultura e da política japonesa. Até culminar com a chegada da era Meiji, que foi uma era que houve várias reformas, né? Tanto é que é chamado de restauração Meiji, que acabou excluindo todas as classes sociais no Japão, inclusive, né, a casta samurai, né? Então acabou com a classe de samurai. Então eles foram proibidos de fazerem muitas das suas coisas, muitos dos seus afazeres e de todas as importâncias que eles tinham. Inclusive, eles acabaram sendo proibidos de utilizar as espadas. Eles não podiam mais utilizar as espadas. Isso foi uma coisa muito ruim para eles. Isso foi uma coisa muito desonrosa para eles, né? Muitos samurais não aceitaram isso, né? Eles simplesmente não aceitaram essa condição nova e eles acabaram cometendo o seppuku, ou harakiri, que no caso é o mesmo ritual, que é aquele ritual de sacrifício, o auto-sacrifício que o samurai faz. Eles cometeram o seppuku ou harakiri. O harakiri, ou seppuku no caso, ele também era cometido, no caso, normalmente ele era cometido quando o mestre, ou né, o senhor feudal do samurai, ele acabava morrendo ou por uma falha do samurai ou por uma negligência do samurai. Então, para ele não ficar desonrado, ele cometia o seppuku ou harakiri. Essa era a maior utilização, vamos dizer assim, a maneira como mais fácil que eles utilizavam essa técnica. Isso aconteceu com os samurais que não gostavam, que não se sentiram bem nessa nova era, né? E os que aceitaram acabaram indo para serem camponeses, ou acabaram entrando no exército japonês, ou acabaram tendo outras atividades que foram levando até os últimos anos da sua vida, né? Tem o anime, na história do anime Samurai X e o filme do O Último Samurai, o filme com Tom Cruise, falam bem dessa época final dos samurais, né? Conta bem assim a história do final dos samurais. Claro, um detalhe que outro, alguma coisa que outra um pouco fora de contexto, como sempre acontece, mas o Samurai X é muito mais fiel do que o filme do Último Samurai, mas mesmo assim é interessante ver o quanto que isso foi muito significativo, foi muito importante, né? No caso dos japoneses, né, o fim dessa era dos samurais, porque querendo ou não eles acabaram influenciando toda a cultura japonesa através do Bushido, né? O código de honra, de coragem, né, do samurai acabou influenciando toda a cultura japonesa, né? Se a gente olhar a cultura japonesa, eles são muito fiéis ao Bushido, qualquer japonês no caso. E aí, infelizmente, os samurais acabaram saindo de cena para ficar na história do Japão e no imaginário mundial, né? Falando dos samurais, a gente não pode deixar de falar dos Ronins. O que é o Ronin? Né, que a gente escuta de vez em quando em alguns filmes, histórias e esse tipo de coisa. O Ronin era um samurai sem senhor, sem mestre, né, no caso. Era uma punição muito severa,
pro samurai, pois quando ele perdia o seu senhor ou o seu mestre, ele acabava não cometendo o seppuku ou não fazendo, né, o seppuku ou o harakiri, né, ou acabava que ele fosse impedido pelo seu senhor de cometer o suicídio, né, por uma punição mesmo do seu senhor fazer com ele, entendeu? Ele não tinha como recuperar a sua honra, então ele não poderia também ter outro senhor, então acabava que ele não tinha mais sentido na vida dele. Ele foi treinado para servir alguém e acabava que ele não tinha mais a quem servir, porque ele não tendo mais um senhor, deixando aquele senhor morrer, ou aquele senhor morreu por alguma falha dele, e ele fosse impedido de cometer o seppuku ou o harakiri, ele ficava sem mestre, não podia ter outro mestre também. Então era uma desonra muito grande ser um Ronin. Então basicamente o Ronin é um samurai desonrado. E aí a gente encerra essa parte dos samurais e aí nós vamos para os ninjas, os personagens diferentes da cultura japonesa, que na realidade ele era basicamente um espião. Ele era muito mais um espião do que um guerreiro propriamente dito. Mas ele sabia lutar, obviamente, e fazia isso com muitas armas, inclusive. Vai desde a espada chamada Ninjato, era uma espada um pouco menor que uma katana, mas ela era reta e normalmente ela tinha a lâmina pintada de preto ou era escurecida a lâmina para não chamar atenção com o brilho, já que a maior arma do ninja é a sua invisibilidade, ou a camuflagem, no caso. Eles também usavam as shurikens, as famosas estrelas ninja, que aí elas tinham vários formatos, vários tamanhos, várias utilidades também. Além de bastões, correntes com lâmina na ponta. A variedade de armas era muito grande, mostrando a versatilidade necessária que os ninjas tinham para cumprir as suas missões. Eles se utilizavam de disfarces de vários tipos, pescador, pastor, mercador, qualquer disfarce para conseguir se infiltrar e roubar as informações importantes ou para sabotarem alguma coisa, E eles também aprendiam técnicas de teatro para poder ajudar nos disfarces. Isso é muito interessante. Na realidade, eles eram muito bons nesse tipo de questão. Eles aprendiam a serem invisíveis, mas não só naquela parte mística da coisa, Eles eram invisíveis nesse sentido, de se esconder, de se infiltrar, de serem lisos, Esse era o principal trabalho dos ninjas, era essa questão de se infiltrar, de espionar, de sabotar. Fazendo assim uma análise, assim, eles faziam a parte suja da guerra, da política, Eles faziam o que fosse para quem fosse, Vale lembrar também que existiam mulheres ninjas, e que além dessas técnicas que a gente já comentou, elas também utilizavam da sedução para conseguir aquilo que elas queriam. Elas se infiltravam e conseguiam informações, às vezes até de pessoas com alto grau de importância, dessa maneira, fazendo a sedução. Uma informação que possivelmente as pessoas não saibam, ou poucas pessoas saibam, mas é que as técnicas de espionagem dos ninjas foram incorporadas na polícia e no exército japonês, sendo utilizados até hoje e ainda foram difundidas para vários países no mundo. Isso é uma coisa que é interessante. Até hoje é utilizada essas técnicas ninjas de infiltração, espionagem, essas técnicas diferentes, O ninja em si é uma figura tão forte, tão mística, que ela é representada em vários tipos de mídia, No caso, a gente tem jogos de videogame como Shinobi, Ninja Gaiden, mangá, Naruto, Basilisk, O Naruto ainda é muito conhecido e tem muita coisa ali de técnicas ninjas, são várias coisas dos ninjas que eles usaram para colocar no mangá e é muito legal, muito interessante conhecer isso. Fora uma cacetada de filme que foi mostrando
foi feito uma cacetada de filmes falando sobre os samurais, os ninjas, e mostrando eles de várias maneiras diferentes, várias maneiras possíveis, né? Tanto como bom, como mal, né? O que vier na cabeça dos roteiristas eles inventaram para fazer os filmes dos ninjas. Então tá, pessoal, é isso daí. Hoje foi o vídeo, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito o pessoal que divulgou o primeiro vídeo, que já deu sugestão também para mim. Eu gostaria que vocês deixassem o seu joinha aí, o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar alguma coisa que tu gostaria de saber sobre esse vídeo aqui, ou trazer uma sugestão também. Eu gostaria que vocês me tivessem um pouco de paciência com os vídeos. É isso aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!